Da tribuna do Senado, o senador Jorge Seife Júnior expôs a parcialidade e até mesmo o ridículo dos que dizem buscar a pacificação do país ao tentar calar a população e uma parte dos parlamentares. O senador relatou que houve reiterados pedidos do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, por uma pacificação e comparou com os discursos de membros do governo Lula. O parlamentar encetou abordando o discurso de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, a respeito da necessidade de uma pacificação do Brasil. Sempre tem buscado uma palavra que é pacificação. Vocês têm nos pedido isso. E se eu falar algo sem verdade, o senhor tem todo o direito de me interromper. Vocês falam que nós precisamos pacificar o Brasil, que essa polarização político-partidária não podemos. Isso está se refletindo nas ruas, nas famílias. Há famílias que estão, inclusive, sem se falar. Um não fala com o outro, um agride o outro. Seife disse que lideranças da casa afirmaram que teriam conversado com outros poderes para pedir respeito. O senador disse: "Nós somos 3 poderes iguais, independentes e harmoniosos. Assim diz a nossa Constituição. Então eu preciso primeiro dar esse depoimento." O senador listou alguns exemplos de falas de membros do governo Lula iniciando: "Eu ouvi nesta semana algumas manifestações de membros do executivo e o ministro Paulo Pimenta, por exemplo, disse o seguinte: Bolsonaro veio do esgoto da política. Isso não me parece pacificação." Seife também mostrou um exemplo de declaração falsa dada por outro ministro de Lula e questionou por que ele não sofre processos por divulgação de fake news. O senador apontou ainda o desrespeito do ministro Flávio Dino com o Congresso Nacional ao se recusar a entregar as imagens requisitadas pela CPMI. Seife relatou que parlamentares já denunciaram o ministro à PGR e pediram um mandado de busca e apreensão ao STJ e disse: "Não me parece pacificação, não me parece transparência e, lógico, temos que reagir." Jorge Seife comentou ainda o tratamento dispensado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família e questionou onde estaria a intenção de pacificação. Ele disse: "O que estão fazendo com o presidente e com a dona Michele é desumano. Não é pacificação, é guerra. Estão, infelizmente, conduzindo para revanchismo. O lema do governo do presidente Lula é união e reconstrução. Corrijam-me se eu estiver errado. Cadê essa união se é todo dia pancada, desqualificando?" Nesta atuada, mencionando disparates de Lula e seus aliados, Seife salientou: "Acho que a hipocrisia, a mentira e a desunião têm que acabar nesse país e nós podemos dar o exemplo e o executivo pode dar o exemplo se escolheu união e reconstrução como seu lema para tocar esses 4 anos de Brasil." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 25 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo
Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Gente, eu sou testemunha de que o senhor, presidente Rodrigo Pacheco, sempre que podem, tem abordado a cada um de nós senadores, seja nas reuniões de líderes, seja nas reuniões de pautas que nós temos, seja nas reuniões dos partidos, sempre tem buscado uma palavra que é pacificação. Vocês têm nos pedido isso. E se eu falar algo sem verdade, o senhor tem todo o direito de me interromper. Vocês falam que nós precisamos pacificar o Brasil, temos que, essa polarização político-partidária, né, não podemos, isso está se refletindo nas ruas, nas famílias estão, inclusive, sem falar, um não fala com o outro, um agride o outro, inclusive vizinhos se agredindo até morte, por conta dessa polarização. E mais, sou testemunha também, senhor presidente, que o presidente Rodrigo Pacheco, especialmente em nome dele, e do senhor também, tem falado, olha, temos conversado com os outros poderes, com o executivo, com o legislativo, para realmente haver um respeito entre os poderes. Nós somos 3 poderes iguais, independentes, harmoniosos, assim diz a nossa Constituição. Então, eu preciso primeiro dar esse depoimento. E, em segundo, o senhor sabe também que, apesar de ser conservador, de minhas bandeiras estarem muito ligadas à questão ideológica e bíblica, sou um cara religioso, cristão, defendo família, sou antidroga, antiaborto, essas pautas realmente que o presidente Bolsonaro sempre defendeu. E o senhor sabe que eu fui eleito pelo presidente Bolsonaro. E ainda assim, com muitas diferenças que nós temos, que essa casa é uma casa plural. Essa casa tem de todo lado, nós temos que respeitar, porque isso é democracia. Vai ter gente que defende a MST, vai ter gente que defende a propriedade privada, e assim, o povo brasileiro, nós somos a representação verdadeira, 100% da nossa democracia está representada na Câmara e no Senado. E apesar disso tudo, o senhor também é minha testemunha de que eu mantenho um relacionamento pacífico, respeitoso e harmonioso com todos os membros dessa casa. Todos. Inclusive desenvolvi algumas amizades com pessoas governistas que para mim eram, quando eu estava fora desse parlamento, desse Senado, eram amizades impensáveis, impossíveis. Tenho um excelente relacionamento com o líder Jacques Wagner, que me ouve, que sensibilizo ele de algumas pautas que precisam andar aqui, sempre me atendeu com muita cordialidade. Tenho um excelente relacionamento com o senador Rogério Carvalho, tenho um excelente relacionamento com a senadora Augusta Brito, porque nós precisamos conversar, essa casa é uma casa de diálogos. E por que eu estou abordando isso? Com o senhor, nem vou falar, porque eu tenho grande admiração pelo senhor, pela elegância do senhor, a educação do senhor, como o senhor sempre me recebeu aqui no Senado Federal, mesmo sendo um senador de primeira legislatura, sendo uma pessoa politicamente aqui dentro de Brasília praticamente inexpressiva, que é a minha primeira legislatura, apesar de ter sido secretário nacional de pesca. E por que eu estou falando isso para o senhor? E eu ouvi essa semana algumas manifestações de membros do Executivo. E o ministro Paulo Pimenta, por exemplo, disse o seguinte: Bolsonaro veio do esgoto da política. Isso não me parece pacificação. Aí eu pergunto para o senhor, qual o esgoto? De São Paulo, que é onde o presidente Bolsonaro nasceu, lá no Vale do Ribeira, do Rio de Janeiro, o esgoto, que é a cidade que o presidente adotou para ele, do esgoto da Câmara Federal, que é onde ele é oriundo da Câmara Federal do Brasil, ou o esgoto da Presidência da República? Fica esse questionamento, e não me parece uma atitude de pacificação. Ontem, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, afirmou que a privatização gerou instabilidade no setor elétrico nacional. Aí eu falo com o senhor, isso seria fake news, apesar de não estar tipificado no nosso Código Penal? Se ainda estão investigando o motivo do apagão, isso aqui ou é precipitado, precoce, irresponsável ou uma fake news. E eu pergunto, e os outros apagões que o Brasil teve antes da Eletrobras ser privatizada, é culpa de quem?
de Bolsonaro, do senhor, minha, do Lula, de Dilma. Então, também me parece que alguns membros do governo têm sido irresponsáveis com suas palavras, querendo tendenciar e colocar grande parte da população que sabe quanto de aporte, de grana que entrou na Eletrobras, obras que talvez demorassem 50 anos que com aporte pela privatização, né? E respeito a posição do senhor. O senhor é pela privatização, pela parceria público-privada ou pela estatização? Respeito. Mas isso me parece irresponsável, não me parece pacificação e muito menos respeitoso, até porque passou por essa casa, uma pauta que essa casa se posicionou e elegeu. Por último, senhor presidente, ministro Flávio Dino, colega nosso aqui dentro, colega, ele é senador da República, licenciado para ocupar o cargo de ministro da Justiça, que era o responsável pelo Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Ele recebeu 7 requerimentos, senhor presidente. 7, inclusive um assinado por um parlamentar do Maranhão, que é governista, pedindo as imagens do Ministério da Justiça. Eu falo para o senhor, se as investigações de 8 de janeiro, senhor presidente, prender meu pai, minha mãe, meu assessor, me prender, que a verdade seja elucidada, que a verdade aconteça e apareça. A sociedade está sedenta por verdade, por transparência. Não sabe se quem fala a verdade é um lado, quem é outro, se tinha infiltrado, se foi uma omissão, se foi o tal dos patriotas, se foi um golpe de Estado sem arma, com Bíblia, com Constituição na mão, ninguém sabe. Nós estamos ali para investigar e ele desrespeitou esse parlamento. 7 requerimentos aprovados. Mandou imagem de 2 câmeras, só sabe. Eu já estive várias vezes no Ministério da Justiça, no governo do presidente Bolsonaro, com os 3 ministros da Justiça, Sérgio Moro, André Mendonça e Anderson Torres. Deve ter pelo menos 8 a 10 câmeras em cada corredor, senhor presidente. E sabe por que nós pedimos essas imagens? Porque nós temos imagens informais pela internet de que a força de segurança estava mobilizada, pronta para agir, e não foi acionada a ordem. Fala, para esses caras, protege o patrimônio público, protege a Casa dos Poderes da República, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal. Não foi dada essa ordem. E ele, desrespeitando não só a CPMI, desrespeitou o ministro Alexandre de Moraes, que ele recorreu ao ministro Alexandre de Moraes falando, eles estão pedindo aqui as imagens, devo dar ou não. E o ministro Alexandre de Moraes, na hora, falou, entrega para eles investigarem. E eu lamento demais, não me parece pacificação, não me parece transparência. E lógico, temos que reagir, porque quando um servidor público não cumpre com suas responsabilidades, inclusive uma demanda de uma CPMI, desrespeitando essa casa do povo e desrespeitando, senhor presidente, um ministro do Supremo Tribunal Federal, nós entramos na Procuradoria-Geral da República com uma denúncia de prevaricação, e lamento isso. Eu falo para o senhor, quero paz. Na Bíblia Sagrada, nos ensina o seguinte, senador veneziano, qual eu tenho um grande carinho pela Paraíba, de todos os estados do Nordeste que eu já fui bem recebido por todos, mas a Paraíba quase que eu não volto para Santa Catarina, terra maravilhosa, de gente maravilhosa. Falo isso de todo o meu coração. A Bíblia Sagrada nos ensina o seguinte, senador Girão, se possível for, mantenha a paz com todos. Então, eu tenho buscado os ensinamentos bíblicos, temos que fazer nossas críticas, que temos bandeiras, mas tenho buscado manter a paz com todos, inclusive ouvindo o senador veneziano, que hoje está presidindo a sessão, o senador Rodrigo Pacheco, mas a recíproca não está sendo verdadeira. E também, e agradeço o senhor por ter assinado conjuntamente, senador Girão, entramos com pedido no STJ para que uma busca e apreensão, mandado de busca e apreensão, para que nós vejamos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Lembrando, Girão, que graças à imprensa nacional, a CNN especificamente, que conseguiu aquelas imagens milagrosamente e liberou, que foi instalada a CPMI, porque não queriam que fosse instalado. Já finalizo, senhor presidente, peço perdão e a paciência do senhor agradeço. Por último, senhor presidente, e finalizo rapidamente, sobre os presentes do presidente Bolsonaro. O senhor é um homem público, o senhor tem uma história dentro da Paraíba, uma história de respeito. Não é à toa que o senhor está aqui hoje, não é à toa que o senhor foi chefe do executivo, parlamentar. O senhor tem uma história, o senhor sabe como funciona. Quando
Quando a gente visita outros países, e eu já fiz várias visitas internacionais enquanto fui secretário de Estado, para ver ações, pesca, aquicultura, aprender. O senhor sabe que as comitivas nos recebem enquanto autoridades muito bem. E o que estão fazendo com o presidente, com a dona Michele, é desumano, não é pacificação, é guerra. É, infelizmente, conduzindo para revanchismo. O lema do governo do presidente Lula é união e reconstrução. Me corrija se eu estiver errado. Cadê essa união? Se é todo dia pancada, porrada, desqualificando. E ontem, alguns parlamentares, até talvez no intuito de provocarem, vão abrir a CPI das joias. E eu já consigno aqui com o senhor, tem meu voto para abrir a CPI das joias. Não tem problema. No entanto, que seja abrangente, uma CPI que abranja Bolsonaro, Temer, Dilma e Lula, porque tem um vídeo circulando na internet, finalizo já, dizendo que, palavras do presidente Lula, eu fui presidente que mais ganhei presentes na história da República Federativa do Brasil, e quando eu saí da presidência, eu enchi 11 containers com os meus presentes. Um relógio, senhor presidente, é um item personalíssimo. O Estado brasileiro vai usar relógio? Vai usar abotoadura? Vai usar colar? Então, eu acho que a hipocrisia, a mentira e a desunião tem que acabar nesse país, e nós podemos dar o exemplo. E o Executivo pode dar o exemplo, se escolheu união e reconstrução como seu lema para tocar esses 4 anos de Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.